Talvez você tenha aprendido lá atrás que sentir raiva era uma coisa muito feia. Que menina boazinha não grita, não reage, que mulher que se impõe é histérica, que mostrar insatisfação é drama, que sentir indignação é desequilíbrio. Talvez você tenha sido ensinada a sorrir, mesmo quando por dentro você na verdade estava gritando. A dizer tudo bem, mesmo quando não estava nada bem dentro de você. E então, a sua dor, ela virou silêncio. E uma ressalva muito importante que a gente precisa fazer aqui é que tudo isso é sentido não só por aspectos da infância. Da infância, geralmente, são os mais latentes. Geralmente, quando a gente tem indivíduos que tiveram uma infância muito frágil no sentido de negligência emocional, a gente tem pessoas que no futuro vão ter baixa autoestima, que vão gerar essa dependência emocional no outro por conta de uma necessidade de validação, uma necessidade de ter aquele colo, de ser amada. Mas, entretanto, pessoas que passaram muito cedo por algum trauma de abuso emocional já é o suficiente para demonstrarem nas suas próximas relações a dependência emocional. Que fique bem claro para você que está fazendo o Liberta, nem tudo é a respeito da infância, mas uma boa parte, sim, acontece nela justamente por conta dessas crenças que nós já conversamos nas aulas anteriores, que são formadas desde a sua infância, que você pode, sim, estar ressignificando. E aí, imagine aquela menina que passou por tudo isso que eu comentei, né? Que era forçada a fingir que estava bem. E aí, depois, aquela menina vira uma adolescente e uma mulher e começa toda uma pressão da sociedade, muitas vezes, de que a mulher tem que estar acompanhada de alguém, mulher não pode viver sozinha. Até que mulher tem que ter filhos, e não necessariamente, mulher não tem que ter filhos se ela não quer gestar, e tá tudo bem. E é lógico que tudo isso que tem a ver também com o machismo estrutural, isso vai ficando dentro dessa menina, e ela vai se fechando. E aí a sua raiva, né, como eu falei, ela vira culpa. O seu corpo aprendeu a engolir, a segurar, a calar, a engolir seco quando te tratavam com descaso, por exemplo, a sorrir educadamente diante de um desrespeito que faziam com você, a evitar o conflito, mesmo quando a tua alma estava pedindo socorro. Mas deixa eu te falar uma coisa assim muito importante, tá? Com o olhar de quem te entende de verdade. A sua raiva não é um problema, ela é um sinal, ela é uma bússola e você precisa usá-la a teu favor. A raiva é a emoção que grita quando os seus limites eles foram invadidos. E ela aparece quando algo dentro de você diz assim: isso não é justo, isso não tá certo, eu não mereço isso. A raiva é a emoção que, na verdade, assim, protege a sua integridade, que impede que você se perca tentando agradar o outro. A raiva é a emoção que sustenta o seu não, quando o mundo espera, na verdade, que você diga sim. Mas o que fizeram com a tua raiva? Talvez disseram que você era explosiva, quando você estava apenas, na verdade, muito exausta. Talvez chamaram de agressividade quando tudo que você queria era ser respeitada. Talvez riram da sua dor e você aprendeu a esconder a sua dor. E então a raiva virou vergonha para você. E a raiva, quando ela é acolhida, quando ela é reconhecida e compreendida, ela pode se tornar uma força poderosíssima de cura. E é o que a gente está buscando. Então, assim, ela é o impulso que te tira da apatia. E ela é a centelha que diz assim: chega, eu não aceito mais isso.
Eu não vou mais me abandonar para ser aceita pelo outro. E a raiva pode ser a primeira chama da sua libertação. Não para você ferir o outro, mas assim, para você resgatar a si mesma. Não para você explodir, não para você se erguer, não para você se vingar. De forma alguma. Não pensamos aqui em vingança, mas para você lembrar que você importa, que o seu limite importa, que o seu desconforto importa. E talvez hoje, pela primeira vez, você possa deixar essa raiva existir realmente, sem medo dela, sem julgá-la, sem escondê-la, sem silenciá-la. Você pode escutá-la e perguntar assim: raiva, o que você veio me mostrar? Qual é o teu plano para mim? O que em mim foi desrespeitado? O que já passou da hora de mudar, de repente, em mim? Porque quando a raiva encontra espaço seguro em você, ela não te destrói. O objetivo dela não é isso. Ela constrói limites. E olha que coisa importante. Ela protege a sua dignidade. Ela te devolve a força que foi silenciada por muitos anos. Que seja por uma infância complicada, que seja por um relacionamento abusivo. E hoje eu te convido a transformar essa dor acumulada em impulso. Impulso para você se mover, impulso para você se posicionar, impulso para você sair de onde dói, impulso para você construir uma nova história, onde você não precisa mais se calar para você ser amada. Vamos juntas? A raiva não é fraqueza, ela é sinal de vida. A raiva é uma emoção primária, ela nasce com a gente, ela é natural, ela é humana. Ela é biológica, não é defeito, não é desvio, não é descontrole. É uma linguagem emocional, é o corpo que está gritando que algo tá de errado, que você foi invalidada, que você foi desrespeitada. E a raiva, ela surge quando os nossos limites, eles são violados. Quando nós sentimos injustiça, invisibilidade, abandono, desprezo, silenciamento. E ela aparece, na verdade, para nos proteger. O que acontece quando, em vez de ouvir essa raiva, a gente aprende a estar engolindo essa raiva? Quando você escutava alguém dizer assim para você que era para você parar de drama, que era para você que você estava exagerando, fosse quem for que falasse isso para você, que o que você estava sentindo e pensando era coisa da tua cabeça, você aprendeu que sentir raiva não era algo seguro, não era aceito, não era feminino, e então você aprendeu a reprimir. Só que o corpo, ele não esquece aquilo que a mente tenta esconder. E a raiva engolida, ela começa a procurar outra saída. Lembram dos sinais que o corpo nos fornece? A raiva, ela não desaparece, ela se transforma. Se transforma em tristeza crônica, né, que é aquela sensação de cansaço que não passa absolutamente nunca. Ela se transforma em ansiedade, quando você vive em alerta, com o peito apertado, a mente acelerada. Ela se transforma em dores musculares, porque afinal de contas, o corpo, ele carrega a tensão das palavras não ditas, como a gente já aprendeu. Ele se transforma, né, a raiva se transforma em síndrome do pânico, quando o corpo explode por ele não conseguir mais segurar tanta coisa dentro de si. A raiva, ela se transforma em depressão oculta, quando a dor ela é tão profunda que ela já não tem mais nome. Então, você se sente mal por você se sentir mal. Se cobra mais leveza, você finge que tá tudo bem, mas por dentro algo quer gritar. E talvez você se pergunte, será que tem algo errado comigo por sentir raiva? Será que eu tenho algum problema mental? E eu quero te responder agora que, assim, com todo o carinho que eu tenho por ti, não. Você não está doente,
Você não tem uma doença mental por você sentir raiva, você não está perdida, você está, na verdade, tentando se reencontrar. Essa raiva que você sente, ela não é um erro de forma alguma. Ela é o último fio de dignidade tentando te puxar de volta para você. E ela tá dizendo assim, isso não é justo, você não precisa aceitar tudo em nome do amor. Chega de silenciar a sua dor para você manter a paz dos outros. A mulher que sente raiva, ela ainda está viva. Porque pior do que você gritar é se calar tanto que você se esquece de quem você é. E hoje eu te convido a parar de lutar contra essa força e a começar a escutá-la mais, a ser mais empática com ela. A raiva, ela não precisa ser silenciada. Ela pode ser clareza na tua vida, ela pode ser limite, ela pode ser a ponte entre a tua dor e a sua libertação. Então vamos juntas aprender a transformar essa raiva em coragem? O que você acha? Porque quando a mulher aprende a usar a sua raiva com consciência, ela se torna indomável. A raiva não é um inimigo. Ela não chegou para te atrapalhar, ela não quer te destruir, nem te envergonhar. A raiva é um mensageiro, né? Ela vem entregar algo que você não teve espaço para sentir, mas que o seu corpo não aguentava mais esconder. Por trás da sua raiva, muitas vezes existe uma tristeza que não foi ouvida nunca, aquela dor silenciosa, né, de se sentir sozinha, mesmo acompanhada. De não ser levada a sério, de ser interrompida toda vez que começa a se abrir. Atrás da sua raiva também pode ter uma frustração que foi ignorada, de se doar, de tentar, de cuidar, de esperar e em troca você receber indiferença. Ou você ser tratada também como exagerada, como frágil, como uma pessoa difícil. A raiva também pode estar demonstrando ou escondendo limites que foram ultrapassados. Quando você disse, não quero isso, e ninguém ouviu, por exemplo, ninguém acolheu, ninguém te respeitou. Quando você disse, isso me machuca, riram de você de repente, não deram atenção para aquilo que você estava sentindo e pedindo também. Quando você sentiu que a sua dignidade estava sendo pisada. Mas você continuou ali, tentando aguentar. A raiva também está presente no amor que virou descaso. Quando alguém dizia que te amava, por exemplo, mas sumia quando você mais precisava. Quando usavam o eu te amo para te calar, na verdade. Para te prender em uma relação que já não tinha mais afeto, mas que tinha só rotina e manipulação. Sabe aquela frase que você já deve ter dito muitas vezes, assim, eu aguentei tudo calada. Esse tudo ficou guardado dentro de você, ficou acumulado. E o que ficou lá dentro, sem nome, sem saída, virou raiva. Essa raiva não precisa mais ser um peso na tua vida. Ela pode ser um portal, um impulso, uma força que te tira dessa paralisia e te coloca em movimento. Porque quando canalizada com consciência, a raiva é o que tira você da submissão, é o que faz você levantar e dizer assim, chega, eu não aceito mais migalhas de ninguém, absolutamente ninguém. Minha dor, ela me importa, ela importa sim. Eu não preciso mais me calar para ser amada. E essa raiva, ela não te torna uma pessoa ruim. Ela te torna uma pessoa viva. E ela vai te ajudar a construir os seus limites. A dizer não sem culpa. Como é difícil a gente dizer não, não é? Pelo medo, de repente, do que as pessoas vão pensar e pelo medo da perda do outro também. Essa raiva canalizada com consciência, ela vai te ajudar a se aproximar de si mesma. E hoje, talvez pela primeira vez, você pode dizer, eu tô com raiva, mas agora eu sei o que fazer com ela. Vamos juntas transformar esse fogo em força?
Quando a gente fala de raiva aqui, não estamos falando daquela que fere, não é a raiva que grita com o outro, que quebra tudo, que agride, não é nada disso, não tem a ver com absolutamente nada disso. Não é o descontrole. Essa é a raiva que o mundo já espera de uma mulher machucada, mas que logo usa contra ela, do tipo, tá vendo? É louca, tá surtando. Desse jeito, ninguém aguenta essa mulher. E aí você volta para onde você sempre esteve, calada, culpada, contida. Mas hoje a gente vai falar de outra raiva. Hoje a gente vai falar de uma raiva que constrói, de uma raiva que abre caminho, de uma raiva que não destrói o outro, mas liberta você. É a raiva que faz você levantar da cama num dia em que tudo parecia sem sentido e marcar uma sessão de terapia, por exemplo. É aquela indignação que te faz dizer: eu não aceito mais ser tratada assim. Isso não é amor, isso é controle. Chega de tentar salvar quem na verdade está me afundando. É a raiva que não grita, mas que faz você se mover. Te move para fora desse ciclo, para fora da submissão, para fora daquele lugar onde você só existia se você fosse útil, bonita ou submissa. E essa raiva, ela é uma luz interna. É um fogo que, quando bem canalizado, ele não queima você, ele te ilumina. Canalizar a raiva é usar esse fogo como força vital, como impulso para você escrever a sua história com mais verdade, criar limites onde só havia entrega, reagir sem você perder a lucidez, escolher quem fica na tua vida e quem não fica mais. E isso começa assim. Quando você aprende a sentir sem você se sabotar, sem engolir, sem explodir, sem você reprimir, sem deixar que essa raiva vire culpa, que depois vire dor, que depois vire doença, você pode sentir a raiva com consciência, com presença, com amor próprio, porque quando você sente sem se punir, você começa a se curar realmente. Acredite, a mulher que sente a sua raiva e transforma isso em ação, ela não é descontrolada, ela é desperta. E assim, desperta, ninguém mais adormece. Respire fundo agora e sinta com calma o que ficou pulsando dentro de você. Talvez você nunca tenha escutado isso, mas eu quero te dizer com toda a presença, você tem direito de sentir raiva. Você tem o direito de não sorrir o tempo todo. Você tem o direito de se indignar com o que te fere. Você tem o direito de dizer chega, mesmo que ninguém entenda. Você tem o direito de usar a sua dor como impulso. A raiva que destrói é aquela que foi silenciada por tempo demais. É a que cresceu sozinha no escuro, sem espaço, sem nome, sem colo. A raiva que cura é aquela que encontra espaço para existir com consciência, com maturidade, com amor próprio. Ela não precisa explodir, ela só precisa ser ouvida. E quando você escuta a sua raiva, você escuta a mulher que está tentando nascer aí dentro. Uma mulher que não aceita mais migalhas, que não se diminui para caber em lugar nenhum, que sabe que existe vida além do silêncio. E eu te espero na próxima aula para nós construirmos juntas a sua carta da raiva, um momento que vai ser transformador para você. Vamos juntos.